Muito boa tarde, Sr. Presidente da Academia, Sra. Presidente da Academia, distintos académicos, amigos, colegas, querido professor António Ventura. Eu tenho uma enorme, mas muito sentida honra em estar aqui hoje, não só em termos absolutos, mas em termos relativos, até porque a responsabilidade é grande, porque foi a Presidente da Academia de História a que eu pertenço, que teve a gentileza de me indicar, e eu fiquei de facto sensibilizada e, portanto, dei um imediato e pronto sim, sem porém acautelar que o horário era diferente daquilo que eu tinha imaginado, e por isso eu tenho que pedir antecipadamente desculpa, porque eu vou ter que sair um pouco mais cedo e não ficar para o debate, porque sou uma proletária do ensino superior com imenso gosto e tenho uma coisa muito prosaica que é aula, e como não gosto de deixar os alunos sem dar aula, terei que sair um pouco mais cedo para cumprir essa também missão de ensino superior. Vou tentar ser, sobretudo, mais assertiva, partilhando algumas ideias que têm a ver sempre com este denominador comum que eu sugeri para a minha intervenção, que é a ideia do a República, viva a República, entre rupturas e resistências no limiar da modernidade. E sob essa consigna, que eu tentarei então deixar aqui algumas brevíssimas notas, quer no plano político, quer no plano económico e social, quer noutros, e sobretudo na dimensão laica e da laicização que a Primeira República propõe, nesta Academia de Marinha, que ainda por cima tem uma cumplicidade ligada aos marinheiros, mas sobre isso com certeza falará o professor António Ventura, também com esta luta cívica pela implantação da República, mas sobretudo pela argumentação e valorização do seu ideário. Eu quando, nestas alturas do 5 de outubro, em que somos muito suscitados para falar da República, colocam-se-me sempre, algumas questões. E antes das questões mais, problematizantes, se estamos a falar ou não de uma revolução, se a República foi de facto um cenário de ruptura em relação ao passado, em que medida é que ela teve identidades próprias em alguns tópicos, eu lembro-me sempre da quantidade de testemunhos magníficos que nós temos sobre a Primeira República e sobre o republicanismo, e por isso não resisto a começar por um deles que sempre me lembro, a propósito precisamente da implantação da República e do ideário da República, e que até recua ao 31 de janeiro. E que às tantas há um soldado que está, no Tribunal de Guerra, no ato de julgamento do 31 de janeiro, e ele de repente vira-se e diz: eu, meu senhor, não sei o que é a República, mas não pode deixar de ser uma coisa santa. Nunca na igreja senti um calafrio assim. Perdi a cabeça então, como os outros todos a perdemos. Atirámos então as barretinas ao ar e gritámos então todos: viva, viva, viva a República. Foi no 31 de janeiro, no rescaldo do malogrado 31 de janeiro, mas que já era portador precisamente deste sinal de mudança. Sabemos bem que muitos não sabiam porquê, nem como, nem em que contexto. E esse é um dos debates que ainda temos, não é? Quer dizer, e acerca do qual também penso que vamos tendo cada vez mais informação, e os historiadores e outros estudiosos sobre a Primeira República e o republicanismo vão mostrando que, afinal de contas, nesse passado anterior a 1910, temos então um conjunto de testemunhos propalados pelo país, às vezes enfiados nas árvores no meio dos comícios republicanos, mas onde, afinal de contas, a República e o republicanismo era mais do que tempos posteriores tentaram fazer crer. Seja como for, ela ficou sempre aivada desta ideia, não é? Mais ou menos utópica, mas com uma dimensão muito, muito inspiradora. Como dizia o Cunha Leal, não é? Para eles, a República era a palavra mágica, que abriria as portas de um futuro risonho.
para trás do qual ficariam sepultadas e esquecidas as misérias do passado. Enfim, eu penso que a República tem sempre esta dimensão de utopia, de imaginário, mas que tem efetivamente uma dimensão, um pé realista muitíssimo interessante. Mesmo que o não seja no plano das concretizações ou da execução de algumas das suas dimensões, o seu ideário e sobretudo aquilo porque propugnou e inclusive é o legado de ideias e o legado de pressupostos e de enunciados que deixou, é sobretudo um ideário e um enunciado de modernidade. E por isso, quando eu pretendi aqui conversar um pouco entre as rupturas e as resistências neste limiar da modernidade, o tom geral é sempre esta ideia da modernidade. E começava por aí, modernidade a todos os níveis e uma modernidade que efetivamente recua à implantação da República e que acabou por entusiasmar não só os ideólogos do próprio republicanismo, o espírito de um Oliveira Marreca, ou de um Latino Coelho, ou de um Elias Garcia, ou até um Consigliere Pedroso, que tinham mostrado de facto as virtudes do republicanismo como uma alternativa ao regime e que tinham lançado efetivamente as bases do Partido Republicano em Portugal, mas sobretudo associando isso, não é, essa ideia não só de alternativa a uma pátria decadente e que então vão estruturando as suas reflexões e encobrem-na dessa tal aura mítica do significado da palavra República, partindo do princípio de que uma vez proclamada a República o país se libertaria automaticamente e poria quase por palavras mágicas o fim a todo o mal, mas se por um lado é portadora desta ideia de pôr cobro a essa dimensão decadente a que se vinha assistindo de uma forma muito mais próxima desde o 31 de janeiro, é certo também que todo o ideário republicano, e à medida que vamos avançando até aos inícios do século XX e até à própria mente dita implantação da República, assistimos ao acumulado de um conjunto de propostas que têm a ver efetivamente com os princípios fundadores do próprio republicanismo e que são efetivamente e inequivocamente e expressivamente modernizantes e progressistas. Bom, desde logo, evidentemente, no plano político, quer dizer, acho que todos vivemos confortavelmente sempre com esta ideia da proclamação da República e dizemos, penso que todos com consciência, o significado que tem numa Europa que é ainda uma Europa hegemónica no plano internacional, no plano europeu, no plano mundial, quer dizer, com o seu, enfim, portfólio, digamos assim, civilizacional, mas atenção, uma Europa que está cheia de tensões internas e que está cheia também de laivos e de expressões da velha e sistemática crise do liberalismo que vai graçando um pouco por todo o lado, mas de repente surge este país pequeno, periférico, dependente de quase tudo o que era necessário para pôr o país a funcionar, com níveis de desenvolvimento extremamente frágeis no plano económico e social, com níveis de assimetria e graus de assimetria, inclusive no plano regional, absolutamente gritantes, que marcava passo e hesitava, não só no seu desempenho, mas inclusive naquilo que devia presidir à modernização económica do país, e é bem que tenhamos isto em consideração, porque isto perpassará toda a Primeira República e estará ainda presente, e de que maneira, durante todo o Estado Novo, entre um conjunto de protagonistas que propugnam pela modernização económica e social do país e que esbarram sistematicamente, a começar pelo próprio Basílio Teles, não é? Numa voz conservadora que acha que o caminho do país não é por essa via progressista. Mas, enfim, é este pequeno país, periférico, com mais de 70% de analfabetismo, e não esqueçamos, em determinados setores, nos 85%, e atenção, porque os 15% alfabetizados não sabiam necessariamente escrever, porventura saberiam ler, mas não necessariamente escrever, com níveis regionais também muito dispares, o Norte, o Porto, que tem um expoente aqui nos níveis de analfabetismo enorme, mas é este pequeno país, não é, que tinha que pedir tudo a todos, que de repente se lembra de criar uma república.
não é coisa pequena, quer dizer, num universo europeu feito de monarquias com uma república apenas, forte, inspiradora, determinante, com certeza, mas de repente esta pequena potência atreve-se a ser república. Mais do que isso, atreve-se a ser república com a consciência do que isso significa. E todos sabemos como foi preparado, mesmo naqueles anos anteriores à Revolução do 5 de Outubro, também, no fundo, o entorno, o contexto internacional, nomeadamente junto das principais potências, para que fosse efetivamente garantido o reconhecimento da República Portuguesa. Portanto, há aqui uma consciência política extremamente interessante, não só quanto ao significado de ser república, o que retira, evidentemente, aqui qualquer espécie de ideia de oportunismo também e de circunstância, ou no fundo, da tomada em mãos do setor mais radical e revolucionário que lutava pela República, também em contraste com o setor igualmente republicano, mas que esperava que a transformação da população permitisse conduzir serenamente e sem um contexto revolucionário a essa República. A verdade é que há aqui uma consciência muito clara do significado dessa ruptura. E não há que matizar isto, é uma ruptura. É uma ruptura que, enfim, podemos ficar aqui um imenso tempo a discutir, é revolução, não é revolução, é absolutamente revolucionária, no meu entendimento. E é revolucionária neste pressuposto. E sabemos bem como é que depois a maior parte dos países, enfim, acaba por consagrar e reconhecer rapidamente a República Portuguesa, tendo também consciência de todo esse significado, curiosamente com algum, enfim, pioneirismo da Grã-Bretanha, e o último país importante a reconhecer acabaram por ser os Estados Unidos, o que não deixa de ser simbólico. Mas a verdade é que Portugal está firme nesse propósito e avança nesse sentido. Avança nesse sentido com algumas dimensões que vêm sendo estruturadas nas últimas décadas e que não hesita em lançá-las imediatamente a seguir e desde logo no governo provisório. Eu acho que nos falta ainda um grande trabalho exclusivamente sobre o governo provisório, em todas as suas dimensões. O governo provisório é uma coisa, enfim, temos aqui muitos colegas na sala, que ao nível de produção legislativa, mas não só, é verdadeiramente impressionante. Mas agora vejamos. Comecemos pelo plano cívico, ou por tudo aquilo que vinha sendo a campanha, digamos assim, de laicização do país, que tem um lastro que evidentemente nos faz recuar aos tempos do liberalismo, e sem nunca deixar de considerar os avanços que o liberalismo, e ainda no tempo da monarquia constitucional, nos traz em algumas destas dimensões, que não deve ser matizado, não é? Quer dizer, às vezes há aqui quase uma espécie de manicaísmo, que é a República que introduz tudo isso. Não é verdade. Temos várias dimensões que são avançadas ainda no âmbito da monarquia constitucional, mas há de facto uma aceleração e uma formalização desses avanços com o 5 de outubro e imediatamente a seguir com o governo provisório. E o primeiro apontamento eu diria que é mesmo ligado à questão da laicização e não ainda da separação do Estado e das igrejas, como a vamos conhecer depois com a lei de Afonso Costa, mas com um percurso de combate pela formação e pelo esclarecimento e a valorização do indivíduo. E evidentemente que estas peças estão todas interligadas. Ligadas ao ideário da laicização está efetivamente o combate direto à Igreja Católica, sobretudo, mas sobretudo à hierarquia da Igreja Católica que vai condicionando, digamos assim, as mentes da população portuguesa, inibindo-as de ter um esclarecimento capaz daquilo que seriam os valores e os princípios do próprio republicanismo, e todo a parafernália, digamos assim, de legislação que então ocorre a esse nível. Claro que já tínhamos o registro civil, mas é evidente que uma coisa era termos o registro civil, que tinha pouca expressão, outra coisa é a determinação de obrigar a que doravante todos os atos individuais sejam registados no registro civil. É uma marca profunda e duradoura.
e que tem um significado muito grande para mim quando estamos a falar em é revolução ou não é revolução. Uma coisa me parece óbvia, até então éramos súbditos, doravante somos cidadãos de uma república. No plano educativo, claro, é uma das dimensões mais conhecidas, enfim, com todo o setor ligado à educação propriamente dito, com um lastro muito interessante dos centros republicanos, enfim, há muitos estudados, o professor António Ventura tem estudado muitos e há muitos colegas que têm trabalhado, falta-nos ainda também uma consciência clara da quantidade e da expressão destes centros republicanos no plano do território, centros republicanos que são portadores de um ideário de formação dos jovens e dos adultos que é extremamente interessante, incluindo no plano da natureza, com o Dia da Árvore, com a relação, aliás, o Fernando Catroga, que enfim é um dos teóricos mais interessantes sobre a questão do republicanismo, tem um texto até muito interessante sobre a questão do republicanismo e da natureza, uma temática hoje em dia na ordem do dia, mas sobretudo é a noção de uma formação global e a noção de formar cidadãos que não se esgota na dimensão mais prosaica da alfabetização. Os centros republicanos são anteriores ao 5 de outubro, são já portadores desse ideário da educação, mas evidentemente que com a implantação da República o avanço é enorme a esse nível e sobre ele não me debruçarei porque é dos mais conhecidos. Queria falar, sim, também neste plano de rupturas e continuidades, e sobretudo das rupturas, mas com este signo da modernidade, daquilo que acontece no ensino superior. Enfim, todos nós temos presentes que é a República que cria a Universidade de Lisboa e do Porto, é a República que dá um avanço institucional extraordinário, mas não é só uma questão de avanço institucional ou enfim, os episódios em torno do fim da teologia. Não. É, de facto, também tornar consequente uma atualização e uma modernização da forma de promover e prover esse ensino superior. Com alguma inspiração humboldtiana, com a concretização sobretudo mais conhecida aqui no Instituto Superior Técnico, a verdade é que estamos a falar de uma transição muito profunda entre aquilo que era um saber ou uma forma de ensinar prosaica, conservador, mais escolástica, com a tentativa de o associar, digamos assim, a uma dimensão prática e a partir daí de o associar ao desenvolvimento económico e social. E isto não está desligado também do grande, para mim, um dos maiores legados da República e que evidentemente não teve tempo para se mostrar durante o período republicano, como é que a República, não é, tem tanto impacto, estamos a falar de meros, apenas e tão poucos 16 anos, mas sobretudo, não é, este legado de ligação de uma formação global, compreendendo um plano do ensino, da educação, compreendendo o plano do ensino superior e dando-lhe ainda uma outra dimensão, que é a do avanço e do fomento científico. É dos maiores legados que nós temos dos anos da Primeira República, ocorre também nesse âmbito, com alguns escultores, enfim, em torno mesmo da organização da ciência, como um Camoesas ou um António Sérgio, mas depois com um escola, muitos deles médicos, são sobretudo médicos, que estarão na antecâmara daquilo que vem a ser a Associação Portuguesa do Progresso das Ciências. Enfim, tínhamos a Academia das Ciências, mas que têm um percurso um bocadinho diferente. Agora, a Associação Portuguesa para o Progresso das Ciências e depois as instituições propriamente ditas de organização e fomento da ciência em Portugal têm, de facto, aqui um colo extraordinário com o ideário da Primeira República. E, portanto, estamos a falar, não é? Quer dizer, de peças interligadas, com a consciência, não é, muito clara de que é a partir daí e dessa base científica que tem a ver com o ideário também do cientifismo do republicanismo que o país pode alcançar mais bem-estar, mais autonomia relativamente ao estrangeiro. E eu há pouco, quando dizia precisávamos de facto de importar tudo que era indispensável para pôr o país a funcionar, não é retórica, não é? Quer dizer, mesmo no plano alimentar, e evidentemente no plano energético, no plano do conhecimento científico, e portanto há uma noção muito clara que é esse o caminho e que a base científica é fundamental para levar o país, digamos assim, para um desempenho no campo económico que seja
depois repercutido no bem-estar da população e na posição e no respeito do país no plano internacional, a que se associam duas coisas. Uma delas, evidentemente, a dimensão financeira, muito conversada, muito discutida, e a questão e a luta pelo equilíbrio orçamental, e que levará depois o Afonso Costa a conseguir o equilíbrio das contas públicas em 1913, mas entretanto vem a guerra, mas evidentemente ligando isso também à tentativa de promover e de estimular a iniciativa privada em Portugal com uma crítica muito acérrima à fuga de capitais portugueses para o exterior, estimados em 30, 40 milhões de libras, algumas estimativas há quem fale em 70 milhões, ou seja, a noção muito clara de que estamos a falar também de uma iniciativa portuguesa e de um tecido empresarial e económico português que não investe no tecido produtivo. E por isso, tudo aquilo que ganha, quer sobretudo o setor agrícola, quer sobretudo o setor do import-export, não só não é reinvestido, como ainda por cima é colocado no exterior, sobretudo na Praça Londrina. E há uma noção muito clara disto também por parte dos republicanos. Agora, sendo certo o ensino superior e revolucionário, e de facto colocado na linha da frente daquilo que era o pensamento mais moderno no plano europeu, compreendendo também aquilo que tem a ver com a organização da ciência, dizer a partir daqui que a República tem um programa económico, não tem, nunca teve. Aliás, o 5 de outubro esmorece imediatamente a seguir à proclamação aqui na varanda dos Passos do Conselho, precisamente também por ausência de um programa concreto, aliás, quase no próprio dia, enfim, da proclamação da República, é ela também simultaneamente espelho do desentendimento entre os próprios republicanos, que graçará, enfim, como todos sabemos. Agora, para além, enfim, da fragilidade de um programa político consequente e estruturado, a ausência de um programa económico é óbvio para todo o período da Primeira República. Não havendo programa económico, não quer dizer, e com isso é outro, enfim, às vezes, das ideias feitas que se associa à República, é dizer, enfim, é sobreavaliar o desastre financeiro associado à instabilidade económica, à ausência do desempenho, à instabilidade política, à ausência ou à fragilidade do seu desempenho económico. Duas notas a esse respeito. Primeiro, sabemos que não é exatamente assim, e, sobretudo, não é exatamente assim para todo o período. Durante muito tempo era a ideia feita, hoje sabemos que, efetivamente, durante a primeira parte da Primeira República estamos a falar de níveis de crescimento muito fracos, 1% do PIB, 2%, coisa muito, muito, muito frágil, e com uma pressão social também muito pouco interessante e com um crescimento demográfico muito pouco expressivo. Na altura, como sabem, Portugal teria 5 milhões e meio de habitantes. Temos depois o período da guerra, não é? Que é de facto desastroso para a realidade financeira portuguesa, como foi para todos os países europeus. Aqui as fragilidades do país são grandes, mas constituiu ao mesmo tempo a oportunidade para a afirmação de alguns setores. Não foram setores muito inovadores, sobretudo lembramos-nos todos mais dos metalúrgicos, Eduardo Ferreira, as Limas Tomé Feiteira, quer dizer, é sobretudo nessas áreas que nós vemos algum oportunismo no sentido de ocupar um mercado interno que de alguma maneira é desanuviado por causa da própria guerra, não é? Embora o país, no momento em que a guerra começa, vê-se muito atrapalhado porque efetivamente não consegue, não tem meios para importar aquilo que necessitava, nem sequer fretes, não é? Porque a maior parte destas mercadorias eram transportadas por fretes britânicos, mas a seguir a esse período muito complicado da Primeira Guerra Mundial, a República conhece um tempo de crescimento económico muito interessante que antecede, efetivamente, a ditadura militar e que é o mais das vezes desconhecido ou desvalorizado. Enfim, sobrevivemos à crise de 21, como sobreviveram quase todos os países no plano internacional. Era também uma crise de crescimento, enfim, são mais dores de crescimento e que afetam sobretudo também os Estados Unidos e a Grã-Bretanha mais do que outros países, mas nós também tivemos esse impacto, lidamos cotidianamente com um escudo extremamente frágil e depreciado, e esse é um dos grandes combates da República que depois o Dr. Oliveira Salazar escalará, evidentemente, mas
há um desempenho positivo ao nível do tecido produtivo português, sobretudo de base industrial. Mas, como disse, não existe propriamente um programa. Mas existem algumas iniciativas interessantes, nomeadamente, há uma coisa muito frágil do Geraldo Coelho de Jesus com um programa de industrialização, mas há um trabalho notabilíssimo, muito pouco conhecido, do Azeredo Perdigão, que tem um estudo em 1916 sobre a indústria portuguesa que é verdadeiramente notável. Mas de resto, ideias de um programa de desenvolvimento industrial não temos sim alguns apontamentos e temos alguns protagonistas muito interessantes, entre eles, evidentemente, o próprio Ezequiel de Campos, que vem lançando em escritos dispersos várias propostas de modernização económica do país, apostando sobretudo na questão da energia e advogando já uma produção energética de base hídrica, e ele será, de facto, antes do Ferreira Dias, o primeiro grande engenheiro a ter uma luta persistente pela promoção da hidroeletricidade em Portugal, e com alguns apontamentos na área da indústria, mas praticamente nada. Mas, uma coisa foi a ausência desse ideário, outra coisa foi, ou dessa política, outra coisa foi realmente o desempenho da economia portuguesa, que acabou por ser interessante. É inovador? Não é. Tem base científica? Não tem. São indústrias, de segunda geração? Nem isso, não é? Que são todas elas indústrias de primeira geração. Mas atenção, mesmo nestas indústrias de primeira geração, é nestes anos 20, acompanhando também um pouco a efervescência no plano internacional, que nós assistimos à afirmação de alguns grupos económicos que mais tarde vêm a conquistar posição, nomeadamente a cimenteira e outras atividades económicas. E, portanto, os anos 20 são também, em Portugal, um período de alguma concentração industrial interessante, mas, como disse, sem grande base, digamos assim, inovadora. Queria ainda salientar, ficou-se implícita a modernidade política, e a noção de que constitui efetivamente uma ruptura sob o signo da modernidade do pensamento, da ideologia, do entendimento do Estado, do entendimento da descentralização do poder, do papel dos municípios, com muitos dissabores, muitas divergências, mas com alguma criatividade. Modernidade também no plano da educação e do ensino superior, modernidade também no campo da organização da ciência, e, com sementes um bocadinho revolucionárias em alguns setores, sem inovação no plano económico, mas, atenção, que no plano de algumas infraestruturas, nós assistimos a um trabalho também de abelhinha que ocorre durante a Primeira República e que também é um bocadinho surpreendente à luz daquela ideia de que a República é um desastre de instabilidade política, nada era levado a seu porto, era tudo, no dia seguinte mudava o governo. Com certeza foi verdade em muitos domínios, mas atenção, temos ao nível da administração pública alguns sinais contraditórios interessantes, pelo menos em dois setores. Um deles é o setor portuário, que é muito interessante, já foi estudado e percebe-se a quantidade de legislação sobre a lei sobre a organização administrativa dos portos, que é levada sistematicamente a cabo. É até surpreendente, porque o ministro muda tantas vezes que é extraordinário como é que aquilo acaba por persistir. Mas acontece e é a base do Plano Portuário de 1929, que depois é incluída na lei de 1914, já do Estado Novo de 1935. Outro setor interessante é na área das comunicações. E aqui com a Marinha, não é? E é muito interessante. O setor das telecomunicações e das comunicações em geral é daqueles setores que em Portugal teve sempre um desempenho extremamente interessante e inovador em muitos domínios. É curioso porque, de facto, tem aqui a ver com algumas experiências da Marinha, quer para a telegrafia elétrica. Não esqueçamos que o Marconi vem 3 vezes a Portugal e, atenção, é o António Maria da Silva que está envolvido também no CTT e, portanto, há aqui um desempenho do setor das comunicações que funciona nesta órbita das entidades públicas, o que é também interessante. Quanto ao mais, não exageremos, no setor agrícola temos debates muito interessantes, com autores extraordinários a discutir. Temos o próprio Ezequiel de Campos tenta avançar com uma lei de reforma agrária, muito
interessante, mas no plano da agricultura a República não faz mais do que dar continuidade àquilo que vinha da monarquia constitucional, procurando fazer face às crises, às tensões, sendo certo que é preciso destacar um dos elementos inovadores e uma herança direta da política da Primeira República na área da agricultura, que é a Caixa de Crédito Agrícola, e que é também muito interessante. Terminava com uma nota relativamente à exploração dos recursos coloniais, com muitos debates e muitas ideias, nomeadamente daqueles que iam visitando, não os ministros, porque os ministros nunca foram às colónias, mas, por exemplo, um Brito Camacho, que tem ideias muito interessantes visitando os territórios coloniais, e, porventura, a última nota eu gostava de a dedicar ao plano social, com muitas tensões, muitas contradições, enfim, mas a verdade é que as célebres leis da família, a maioria delas publicadas sob o governo provisório, há algumas inconsequentes, como a lei do divórcio, mas elas, se vistas no seu conjunto e sobretudo na dimensão assistencialista, e nomeadamente a dimensão ligada, por exemplo, à questão das crianças e até a relação com a retirada de cena da Igreja Católica, são extremamente inovadoras. Uma vez mais aqui encontramos no plano legislativo um corpo de leis na área social que está na linha da frente, e não só está na linha da frente, como tem uma particularidade que também vemos nos médicos, também vemos nos engenheiros, também vemos em alguns setores, que é a noção de que esta elite, não é? Que é uma elite extremamente reduzida, quase que conseguimos identificar um a um, nos médicos, nos engenheiros e em alguns outros intelectuais, está extraordinariamente internacionalizada e não só conhece aquilo que está a acontecer no plano internacional, numa lógica de circulação de ideias, de bibliografia, etc., mas frequentam-se também e têm diálogos com géneros internacionais muito interessantes. E por isso eu terminava, imagino que já passei a minha hora, terminava com esta nota sobre a questão das leis sociais, sendo que, quer no plano social, quer no plano da educação, como sabemos, o Estado Novo significará aqui um arrepio no sentido, enfim, da contenção e mesmo regressismo nesta nota de modernidade que, apesar de tudo, a República nos trouxe e que acabou por ficar com alguns legados e, sobretudo, com um ideário interessante de mudança, digamos assim. Muito obrigada. Obrigado. Sr. Vice-Almirante José Manuel Silva Carreira, ilustre Presidente da Academia de Marinha, Sra. Professora Doutora Manuela Mendonça, ilustre Presidente da Academia Portuguesa da História, ilustres membros dos Conselhos Académicos, minhas senhoras e meus senhores académicos, permitam-me que saúde tardiamente a minha querida colega e amiga Fernanda Rolo. Eu dizia-lhe há pouco, há tanto tempo que não nos víamos e tínhamos estado anteontem em Coimbra, precisamente numa sessão. Quando o Sr. Vice-Almirante Silva Carreira me convidou de forma muito simpática para estar aqui presente, eu lembrei-me de abordar uma questão que, aliás, o meu querido amigo João Freire e colega já abordou de uma forma exemplar no seu livro A Marinha e o Poder Político em Portugal no século XX, com uma cronologia muito mais ampla do que a Primeira República. É um livro notável pela síntese que faz da participação da Marinha, dos oficiais de Marinha, na vida política, digamos assim,
mais de uma perspectiva institucional nas instituições. É um livro notável. Obviamente que não iria aqui repetir o que ele já de uma forma tão competente e completa fez. Um tema que sempre me interessou foi, já abordado por autores como Medeiros Ferreira ou Fernando Pereira Marques, tem a ver com a relação entre militares e o poder político, ou a ação política. Na Primeira República, mais exatamente, a participação dos militares em geral no desempenho de cargos políticos ou político-militares. É conhecida a importância dos elementos da Marinha na Revolução de Outubro de 1910, o papel crucial dos marinheiros dos navios surtos no Tejo e também de alguns oficiais no processo. O mais conhecido será Machado Santos, com toda a polémica gerada em torno da sua atuação. Seria matéria para uma comunicação aqui na Academia. Machado Santos, o herói e o pai da República, mas com comportamentos diversos na rotunda, que depois, com a polémica entre ele e o capitão Afonso Paula, que recolheu testemunhos vários de presentes na rotunda, ficamos assim, sem saber muito bem, são testemunhos, mas não sabemos muito bem como é que... Há inclusive um sargento que diz que Machado Santos quis abandonar a rotunda quando os oficiais do Exército saíram, pensando que tudo estava perdido, ao receberem notícia da morte do almirante Cândido dos Reis, e um sargento diz que lhe apontou uma arma ao Machado Santos e disse: "O senhor sai daqui, eu mato já." Isso está escrito, está na Torre do Tombo, num conjunto de depoimentos que o capitão Afonso Paula recolheu. Bem, mas essa é outra história. Nós sabemos a polémica sobre a promoção do Machado Santos, os votos contra, tudo, enfim, mas essa é outra questão, que não é para aqui chamada. Também, a Marinha, os oficiais de Marinha tiveram um papel importante durante a Primeira República, nas várias intervenções de cariz insurrecional, revolucionário, são coisas diferentes. Uma revolução é uma coisa, um golpe de Estado é outra, um pronunciamento é outro, são coisas diferentes, mas nessas perturbações de diverso tipo, de diverso cariz, a Marinha está muito envolvida, golpes contra golpes. Estou a pensar no caso do Sidónio, no golpe do Sidónio, na ação da Marinha a combater esse golpe. Bem, não vou falar também sobre isso. Fazer uma pequena síntese que o meu querido amigo e colega João Freire faz no livro, apenas para nos situarmos a nível da presença institucional dos oficiais de Marinha na Primeira República. Um Presidente da República, que até era monárquico, Canto e Castro, que é uma situação exemplar e que mostra o que são os homens de honra. Ele era monárquico, convictamente monárquico, aceitou ser Presidente da República e comportou-se de uma forma exemplar, combatendo os revoltosos republicanos de Santarém e combatendo, entre aspas, os monárquicos que tentaram restaurar a monarquia do Norte. Portanto, é um homem, de facto, notável. Aliás, o António José de Almeida, quando tomou posse, fez-lhe essa homenagem, dizendo que ele salvou a República sendo um monárquico. Mas é um homem que, tendo uma opinião própria, fez uma coisa notável, que é rara, e hoje também é raríssima, que é colocar os interesses nacionais acima dos interesses pessoais ou de grupo. É raríssimo. Por conseguinte, um Presidente da República, três chefes de governo, em 45 governos, 30 foram chefiados por civis, 12 por oficiais do Exército, 3 por oficiais da Marinha, entre parênteses, aquele governo do Vítor Hugo de Azevedo Coutinho, que assintosamente, ou talvez não, foi classificado como os miseráveis. 26 oficiais da Armada foram ministros, pastas diversas, a maior parte na Marinha, vejam bem, um oficial da Marinha
ser Ministro da Marinha, o que é uma coisa notável e hoje completamente impensável. Aliás, hoje em dia, como nós sabemos, os militares parece que não são capacitados para desempenhar cargos políticos de qualquer tipo. Não sei se têm algum impedimento, ou se serão menos competentes, ou se serão menos isentos. Para defender a pátria servem, mas para outras coisas, eventualmente, não servem. Servem. Por conseguinte, há ministros de várias pastas, até um ministro da Agricultura. Por que não? Hoje em dia também encontramos ministros com formações as mais diversas a gerir pastas as mais diversas. Portanto, desde que tenham um bom staff de apoio, qualquer um pode ser ministro de qualquer coisa. Basta assinar depois o que aquelas máquinas de assessores produzem. É tão simples. No Parlamento, 34 deputados. Por acaso eu estou a terminar neste momento um dicionário biográfico parlamentar da Primeira República, para a Assembleia da República. São só 930 biografias. Portanto, não são muitas. Ora, temos aqui 34 deputados oficiais da Marinha, é uma percentagem pequena. Posso dizer que só generais do Exército são 30 e tal. E militares, então, nunca mais acabam, embora haja situações difíceis de definir. Estamos a falar naqueles médicos que eram médicos militares, mas não estavam permanentemente em atividade. Aquele conjunto enorme de médicos que foram chamados durante a Grande Guerra e alguns ficaram depois a prestar serviço, aí é mais difícil. Civis, militares, as duas coisas. Mas temos 34 deputados oficiais da Marinha. Aliás, é curioso porque 21 foram eleitos logo, eleitos alguns, outros não, em 1911, como sabemos, para a Assembleia Constituinte. Falamos em eleição da Assembleia Constituinte, mas a maior parte não foram eleitos. Nos círculos onde havia só uma lista, uma candidatura, nem houve eleições. Não era necessário, as eleições a sério realizaram-se em pouquíssimos círculos. Mas destes 21, que se estrearam em 1911, a maior parte não repetiram. Não devem ter gostado da experiência, não sei. Eles é que poderiam dizer, quer dizer, é a velha história, nós não sabemos a intenção das pessoas. Não podemos ir ao passado e perguntar qual foi a sua intenção ao fazer isto. O historiador não pode fazer isso, não há máquinas do tempo para voltarmos atrás. E então, temos uma participação interessante, apesar disso, na Câmara dos Deputados. No Senado, 17 oficiais da Armada foram senadores, alguns tinham sido deputados e foi uma espécie de upgrade, depois passaram para o Senado. Ainda hoje se fala muito que nós precisávamos de um Senado, não é? Há quem fale nisso, mas eu tenho algumas dúvidas em relação a essa necessidade. Uma pequena nota apenas em relação à participação dos militares na vida política em termos eleitorais. A Lei de 3 de julho de 1913, no capítulo sobre eleitores, é taxativa. Artigo 2º. Os cidadãos pertencentes ao Exército e à Armada, a qualquer outras instituições organizadas militarmente, não podem votar. Não podem votar. E depois, dos elegíveis, todavia, os militares de terra e mar, nas condições do artigo 2º, aquele que eu citei, que se proponham a candidatos a membros do Congresso, portanto, eles podem candidatar-se, porque é uma coisa um bocadinho bizarra, ou dos corpos administrativos, são elegíveis desde que requeram licença para este efeito. Mas vejam bem, a qual não pode ser negada. Então não valia a pena pedirem licença, se não pode ser negada. Enfim, esta é a boa maneira portuguesa. Depois, na lei de 1 de junho de 1915, estamos a falar após a queda do governo de Pimenta de Castro, temos aqui já uma alteração muito significativa.
Os cidadãos pertencentes ao Exército e à Armada, que se encontrarem inscritos no recenseamento eleitoral, podem votar. E depois dos elegíveis, os militares de terra e mar que se proponham candidatos a membros do Congresso são elegíveis, ainda que não tenham pedido licença. Portanto, aqui alguém de bom senso pensou, mas se a licença não pode ser negada, por que é que se pede? Aqui já não é necessário. Enfim, são pequenas nuances, mas que mostram também... Ora, há uma dimensão que eu iria abordar agora, que tem a ver com a participação dos oficiais de Marinha na vida política da Primeira República, que tem a ver com a vida partidária, que é um pouco diferente do desempenho de cargos administrativos, político-administrativos, político-militares, governadores coloniais, etc., governadores civis. Estou a falar na participação dos militares, neste caso militares de Marinha, na vida dos partidos, na direção dos partidos, nas direções partidárias, nos órgãos dos partidos. E aqui eu optei por, em vez de falar em generalidades, escolher 6 exemplos concretos. 6 militares, 6 oficiais de Marinha, que tiveram um protagonismo grande na Primeira República, mas que tiveram também um protagonismo partidário. Porque há casos, não são estes, mas há casos de militares, de oficiais de Marinha que foram dirigentes partidários e nunca foram deputados nem senadores. Mas neste caso vamos ver alguns oficiais que foram dirigentes partidários, digamos assim. Eu iria começar precisamente com o Machado Santos, que todos conhecemos. Ora, Machado Santos, comissário naval, há descrições curiosas sobre ele na rotunda, há até alguns que dizem que ele não sabia dar vozes de comando, portanto não tinha experiência militar propriamente dita, teria experiência administrativa, mas militar propriamente comandar. São coisas um pouco diferentes. Ora, de onde é que vem Machado Santos? Vem dos dissidentes progressistas da monarquia. Isto é, politicamente ele começa no tempo da monarquia na dissidência do Alpuim. E como nós sabemos, aquela dissidência do Partido Progressista é uma dissidência que acaba por se aliar aos republicanos e participa ativamente na conspiração. Visconde de Ribeira Brava, Begas Muniz e outros participam ativamente na conspiração e, quiçá, no regicídio. Portanto, há elementos que nos permitem chegar aí. Pois o Machado Santos começa na dissidência progressista. Ele é aliciado em 1907 para o Partido Republicano, pelo comandante Cerejo. Mas é um homem da dissidência progressista. Precisamente o convívio dos dissidentes com os republicanos provocou essa osmose, essa mistura, digamos assim, entre esses dois grupos. Ele participou ativamente na malograda tentativa de 28 de janeiro de 1908, a chamada revolta ou revolução do elevador da Biblioteca Nacional, à portuguesa, em que o grupo de conspiradores se juntou perto do elevador, que estava avariado. Portanto, como podem imaginar, não deram nas vistas aquele grupo de pessoas ali, claro que deram, foram presos, obviamente. Ora, celebrizou-se Machado Santos nas jornadas de outubro, não vou agora dizer uma coisa que toda a gente sabe, mas depois, a partir daí, Machado Santos foi um homem sempre, eu iria usar a palavra ressaibiado, que não é muito canónica. Ele teve a consciência da importância que teve na rotunda. É um facto. Se o que alguns testemunhos dizem é verdade, ele foi obrigado a ser um herói. Agora, que o foi. Se não tivesse sido ele, a revolta não teria... Claro, todos nós sabemos que o 5 de outubro triunfa pela ineficácia e pela inépcia e pela demissão dos monárquicos, obviamente. Quer dizer, as forças monárquicas em Lisboa eram esmagadoras, militarmente esmagadoras. Simplesmente estávamos numa altura, não é só em Portugal que isso acontece, em que havia uma sensação
E isto está a mudar. E quando isto está a mudar, é melhor ficarmos quietos para ver para onde é que o vento sopra. Foi o que aconteceu aqui. Lá vamos encontrar o Almirante Ferreira do Amaral, chefe do governo monárquico, depois deputado do Partido Republicano Português, partido mais jacobino do quadro republicano. Já nesta altura havia pessoas que se aproveitavam muito bem da situação. Ora, Machado Santos, certamente, quando a República foi proclamada aqui, ele estava na rotunda e continua na rotunda. Ele não teve protagonismo nas fotografias que aparecem da proclamação da República, aqui na varanda da Câmara de Lisboa. Ele não está, nem lá em cima, nem cá em baixo. E depois, ele não foi convidado para coisa nenhuma, para o governo, para nada. Quer dizer, ele, penso que foi deputado nas Constituintes. E depois, vai enverdar também por pela ação partidária, digamos assim. Ele nunca esteve ligado a um daqueles partidos grandes da República. Partido Republicano Português, democrático, não é democrático, nunca houve nenhum partido democrático com esse nome. Partido Republicano Português. Dito democrático, nunca se chamou assim. Só nos anos 20, num congresso, é que há uma proposta para mudar o nome que não foi aprovada. Portanto, durante toda a República, o Partido Republicano Português é aquele dito democrático, do Afonso Costa, etc., que depois de 1911-12 é só formado por afoncistas. Mas o nome é sempre Partido Republicano Português. Pois, naturalmente, o Machado Santos pertenceu a esse partido, mas quando as divergências começam nas Constituintes, ele não tem nada a ver com aquele grupo ligado a Afonso Costa. Criou o seu próprio partido. Ele criou o seu próprio partido, a Federação Nacional Republicana. Estes são os estatutos desse partido. Um pequeno partido, sem grande relevo. Depois vai estar ligado a um partido reformista, Centro Reformista, Partido Reformista. O Machado Santos é talvez o mais importante representante nesta altura do republicanismo radical. Esta palavra irrita-me solenemente, o radical. Toda a gente fala em radicalismos hoje. Não é? Quer dizer, o radicalismo não é sinónimo de extremismo, como hoje se diz. Não. Este partido, o pobre do Machado Santos, o José de Macedo, o pai do professor Borges de Macedo, fundador do Partido Republicano Radical já mais tarde, não tem nada a ver com extremismo. Este radical tem a ver com pureza, com raiz, com pureza de ideais. Mas depois, a partir daí, faz-se uma mistura de uma coisa com outra. Portanto, ele é, nesta altura, no princípio da República, talvez o mais destacado representante desse republicanismo radical. Radical no sentido puro. Como o Mendes Cabeçadas será também ligado ao Partido Republicano Radical mais tarde. É o regresso à pureza original do 5 de outubro, ao ideal do 5 de outubro, ao programa de 1891 do Partido Republicano Português, onde que defendia o sufrágio universal, que depois não foi dado. Como nós sabemos, não foi dado. E não foi dado por razões políticas, porque uma coisa são os ideais e os princípios, outra coisa é a realpolitik. São coisas completamente diferentes. Era o que faltava darem sufrágio universal em 1911 à população analfabeta. Era o que faltava. À população rural. Quer dizer, perdiam as eleições imediatamente. Aconteceu o que aconteceu em França depois da Revolução de 48. Deram voto àquelas massas, perderam. Os monárquicos católicos ganharam as eleições, obviamente. Mas essa também é outra história, digamos assim. Depois, ele funda também uma aliança nacional, um partido chamado... São pequenos partidos que não têm grande relevo, mas apenas para vos dizer que ele, de facto... o mais consistente foi a Federação Nacional Republicana, que durou alguns anos ainda. Sem grande expressão. Reparem, em 1921, ele foi candidato e não foi eleito. Portanto, isto mostra que estes pequenos grupos não têm grande... E mesmo o prestígio dele... Foi sempre metido em golpes, em conspirações, a revolta de Tomar, de 16, depois apoiou o Sidónio, foi um dos grandes apoiantes do Sidónio. Portanto, é um homem que teve uma atividade partidária, vária, embora sem grandes consequências, digamos assim. Pelo contrário, outro dos homens do 5 de outubro,
o oficial médico Alexandre Botelho de Vasconcelos e Sá. Este sim teve um protagonismo partidário bastante importante, enfim, não vou falar do currículo dele na Marinha, participou em campanhas várias, no Combate, etc., onde ganhou Torre e Espada. Ele adere ao Partido Republicano Evolucionista, portanto, ou seja, ele participa na Revolução Republicana, mas é um homem que, depois, quando se dá a divisão dentro do Partido Republicano, entre aquele setor mais moderado, o chamado Bloco, António José de Almeida, Brito Camacho, e o setor mais jacobino, Afonso Costa, ele adere a esse setor mais moderado, que depois se vai cindir também. Como todos sabemos, houve uma tentativa da criação de um único partido republicano, moderado, conservador, mas que não resultou. Porquê? Porque havia dois líderes, Brito Camacho e António José de Almeida, portanto, havia uma questão capital, impeditiva para a União. É quem é que vai ser o líder. Havia dois. Portanto, solução, dois partidos. E o Alexandre Vasconcelos e Sá foi um destacadíssimo membro e dirigente do Partido Evolucionista. Claro que estes partidos evoluíram. E o Partido Evolucionista e o Partido Unionista do Brito Camacho irão desaparecer, fundindo-se no Partido Liberal Republicano, de que ele foi também um destacado dirigente, membro da Junta Central, membro do Diretório, depois aparece no Partido Centrista do Egas Muniz, como membro da Comissão Organizadora. Depois, com o sidonismo e com a criação de um partido sidonista, o Partido Nacional Republicano, ele é um dos dirigentes do Partido Nacional Republicano, membro do Diretório, e depois o Partido Nacionalista, de que ele também é fundador e dirigente do Partido Republicano Nacionalista. E depois, com a cisão do Cunha Leal deste partido, surge a União Liberal Republicana, da qual ele também foi dirigente, que é um partido que vai chegar até ao 28 de maio. Aliás, vários dirigentes deste partido, da União Liberal Republicana, serão figuras destacadas do Estado Novo. Aliás, muitas daquelas figuras do Estado Novo vêm da República, foram dirigentes partidários. O Bissaio Barreto foi dirigente, embora ele não tenha desempenhado cargos no Estado Novo, mas teve uma influência, como todos sabemos. Mas o conselheiro Albino dos Reis foi dirigente da União Liberal Republicana. Outra figura, enfim, eu meti apenas por graça um jornal da minha zona de Porto Alegre, o Evolucionista, que era o órgão do Partido Evolucionista, da qual ele foi diretor. Não estando lá, estando em Lisboa, mas ele foi candidato e eleito por Elvas, e por isso mesmo aparece como responsável por este Mendes Cabeçadas. Não vou perder muito tempo, todos nós conhecemos o percurso de Mendes Cabeçadas, um dos homens do 5 de outubro. E o que é curioso é que o jornal Intransigente de Machado Santos, no 5 de outubro de 1911, entrevista vários protagonistas do 5 de outubro de 1910. Então o que é que você acha um ano depois? E alguns dizem, se eu soubesse não tinha feito nada, tinha ficado quieto. Se eu soubesse que era isto, vale a pena ler isso. É que as pessoas por vezes falam sem conhecer. O Cabeçadas é um deles. Ele que teve um protagonismo importantíssimo no 5 de outubro. Ele, não era isto que nós queríamos, mas isto acontece frequentemente ao longo da história. Não é? Ora, sob o ponto de vista partidário, digamos assim, vejam bem, Mendes Cabeçadas tem um percurso na Marinha longo. Em 1947, ele pertence ao Conselho Superior de Disciplina da Armada. 47, o ano do chamado golpe de conspiração dos generais, onde ele está envolvido. E, no entanto, ele é um homem que pertenceu à União Republicana do Brito Camacho, 1911-12, depois ao Partido Republicano Liberal, ao Partido Republicano Nacionalista,
à União Liberal Republicana. Portanto, ele foi camarada do Albino dos Reis e do Cunha Leal na União Liberal Republicana. Atenção, isto é importante. É que o convívio gera cumplicidades e amizades que escapam ao historiador por vezes. Quando uma pessoa que já faleceu me disse que ela, que tinha ido para fora, tinha desertado. E sabem que eu vou à fronteira, o Bissai Barreto, no automóvel dele. O Bissai Barreto. Porquê? Porque era amigo íntimo do pai, velho republicano e antigo companheiro de outras andanças do Bissai Barreto. Estas relações pessoais escapam, por vezes, ao historiador, quando o historiador pretende ver branco ou preto, percebem? Azul ou amarelo. Não, a realidade é polifacetada, é colorida. Desculpem-me só um pequeno parênteses. Quando vi o processo do comandante Agatão Lança no arquivo da PIDE, como sabem, o comandante Agatão Lança foi um dos mais insistentes opositores à ditadura militar e ao Estado Novo, ferido no Rato em 27, etc. Um homem de uma coragem exemplar. Ele depois, como penso que sabem, mas é uma coisa que se sabe pouco, quase todos os militares demitidos pelo Estado Novo foram readmitidos. A partir de 27, os militares envolvidos nas revoltas várias, os que foram separados do serviço, os que foram demitidos por deserção, acabaram por ser readmitidos ao longo do tempo até aos anos 50. Nos anos 50 há leis que permitem solicitar a readmissão, desde o momento que justifiquem os serviços prestados à pátria. Bem, quase todos eles tinham comissões no ultramar, tinham condecorações, numa época em que as condecorações, ou pelo menos algumas delas, eram dadas de uma forma mais restritiva e mais proficiente, não é? E então, o comandante Agatão Lança foi reintegrado. Mas o problema, eles eram reintegrados, normalmente, na situação de reserva ou de reforma. E, naturalmente, não podiam ser promovidos. E encontrei no processo da PIDE, do Agatão Lança, uma fotografia de uma carta creio que do chefe de Estado-Maior da Armada, se não estou em erro, para ele, em que dizia: meu caro Agatão, já falei com o Tomás para ver se conseguimos que sejas promovido, apesar de legalmente não poder ser. Eu estou a imaginar, aquele agente da PIDE deve ter ficado perplexo e deve ter pensado: o que é isto? É simples. É que Agatão Lança e Américo Tomás serviram no Cruzador República. Eram amigos. E quando o Agatão Lança morre, em 60 e pouco, o Américo Tomás estava a visitar o Norte, e os jornais falam que, ao receber a notícia da morte do Agatão Lança, ele ficou siderado. Os jornais falam disso. Portanto, vejam bem. Ora, um historiador que olha para isto, os bons e os maus, os de um lado e os do outro, como é que é possível? É a amizade, e ainda por cima, a camaradagem. A camaradagem. E na Marinha, mais ainda, porque é uma camaradagem mais restrita nos navios, não é verdade? O convívio é mais próximo, digamos assim. Enfim, é uma pequena curiosidade. Bem, naturalmente, Mendes Cabeçadas continua a sua atividade política, é um dos homens do 28 de Maio. Ele preside ao Comitê Militar de Lisboa, onde está o comandante Ochoa também, e depois, como nós sabemos, ele depois é afastado. Enfim, o 28 de Maio é uma salada de grupos com perspectivas diferentes, interesses diferentes. Depois temos a luta pelo poder e o ajuste de contas. O Mendes Cabeçadas é afastado, o Gomes da Costa, que, enfim, era um militar de uma coragem tremenda, mas politicamente um zero à esquerda, permitam-me que o diga, quer dizer, ele pensava que tinha o exército na mão, quer dizer, quando foi obrigado a admitir-se, percebeu que não tinha. Não tinha. E a partir daí, Mendes Cabeçadas é um homem que passa para a oposição, à ditadura, depois ao Estado Novo,
Vamos encontrá-lo em 1930 na Aliança Republicana Socialista, mas continua na Armada, continua na Marinha, não é demitido. Porque ele não toma nenhuma iniciativa insurrecional, digamos assim, contra as instituições, nada disso, continua o seu percurso normal, não é? Vamos encontrá-lo depois no Movimento de Unidade Democrática, em 1945, na Organização Cívica Nacional, em 52, com o Henrique Galvão, na Causa Republicana, em 56, na Frente Liberal, Nacional, Liberal e Democrata, no Diretório Democrata Social, onde esteve até à morte, em 1966. Portanto, vejam bem o percurso. Estou a falar de ação política ou partidária, ou de tudo isso. Outro homem que... Aqui são duas fotografias de situações. A reunião de dirigentes do Partido Nacionalista, em 8 de março de 26, onde ele está, em vésperas de 28 de maio, e aqui o governo presidido por ele, a seguir ao 28 de maio, onde está o Gomes da Costa e Carmona. Ou seja, isto não deixa de ser irónico, não é? Tem ao lado o homem que o vai afastar, o Gomes da Costa, e depois o homem que vai afastar o Gomes da Costa logo a seguir. Mas a história é assim. Ginestal Machado. Bem, ele foi oficial de Marinha. Ginestal Machado é um dos políticos mais importantes da Primeira República, foi chefe do governo, dirigente e fundador e dirigente do Partido Nacionalista, mas ele foi oficial de administração naval até um certo momento. Ele também fez o curso superior de letras e começou a dar aulas no Liceu de Santarém. E em 1904 ele é obrigado a optar, ou continua como oficial de Marinha ou como professor de liceu. Ele optou por professor de liceu. Então, em 1907, ele oficialmente deixa a Marinha, mas, como o decreto diz, conservando as honras militares correspondentes. Portanto, ou seja, ele continua a ser, de uma certa maneira, embora não esteja no ativo, mas falei dele, não vou agora perder muito tempo, mas incluir também como oficial de Marinha, porque ele foi, embora tenha deixado de ser num determinado... Começou a vida política, este é o governo presidido por ele, do Partido Nacionalista, com o Alexandre Vasconcelos Issá como Ministro da Agricultura e o Júdice Bicker como Ministro da Marinha. Portanto, 2 oficiais de Marinha neste governo. E lá está o Carmona, ali daquele lado, o segundo a contar ali daquele lado. Não é? E o General Vieira da Rocha, aqui, o General Vieira da Rocha, que é uma figura também notabilíssima, e é um homem que sobrevive. Vieira da Rocha é um homem que, enfim, desde as campanhas do Mouzinho, em que ele foi ferido a tiro, em combate, não é? E é um homem que vai até ao Estado Novo, incólume. Quando a primeira Assembleia Nacional toma posse, ele está ao pé de Salazar lá. Foi sempre um republicano. Sempre um republicano, nunca deixou de ser. Portanto, o manicaísmo não funciona. A realidade liquida completamente isso. Portanto, ele começou na União Republicana do Brito Camacho, depois, naturalmente, no Partido Republicano Liberal. O percurso é quase o mesmo sempre. Ou Partido Evolucionista ou União Republicana, Partido Republicano Liberal, Partido Nacionalista e alguns União Liberal Republicana. Ele vai se manter no Partido Nacionalista até ao final dos anos 20, porque há uma outra ideia que as pessoas têm, é que com o 28 de maio os partidos foram proibidos, não foram coisa nenhuma. Nada. Não foram. Quer dizer, os partidos republicanos continuam em atividade até ao princípio dos anos 30. Basta lermos os jornais da época, em que há convocatórias. Convoca-se a Comissão Paroquial do PRP dos Anjos para a eleição da sua comissão. Claro, a partir do momento em que a Constituição depois é aprovada e tudo isso, a situação muda de figura. Ora, estou quase a acabar. Filomeno da Câmara. Aqui está outra figura interessantíssima. Vou só destacar 2 ou 3 momentos que me parecem mais interessantes.
governador de Timor, 1911. Ele é o segundo governador depois da proclamação da República de Timor. E posso-vos dizer, Filomeno da Câmara, o golpe dos fifis. Ele era tudo menos fifi. Ele era um homem de uma coragem extraordinária. Ele comandou pessoalmente o combate à revolta do Manufai, em Timor, pessoalmente. Ele não ficou em Dili. Ele teve, na altura, eu tenho aqui a lista que não vos vou ler, dos combates onde ele entrou, pessoalmente. 221 dias de campanha. Nos ataques às tranqueiras, às barricadas, às montanhas. Duríssimo, tudo duríssimo. Claro que ele foi acusado de ser impiedoso. Naturalmente, a guerra é impiedosa, como nós sabemos. Como dizia um político, naquele período revolucionário, a seguir ao 25 de Abril, havia um político de um daqueles grupos de extrema-direita que dizia: a revolução não é um chá dançante. A guerra não é um chá dançante. É guerra. Portanto, quem está à espera de encontrar humanidade na guerra não encontra. A guerra, por definição, é desumana, obviamente. E há um objetivo central que é triunfar, é ganhar, é vencer. Ora bem, uma pequena nota só em relação... Porque é que eu meti aqui o capitão Carrazeda de Andrade? Porque o capitão Carrazeda de Andrade é o primeiro governador de Timor a seguir à proclamação da República, durante um mês. O Filomeno da Câmara vai ocupar o lugar dele. E o Filomeno da Câmara odiava o Carrazeda de Andrade. Detestava-o. Porquê? Por várias razões. Uma delas é que o Carrazeda de Andrade, que era um republicano histórico, resolveu, em Dili, organizar uma reunião com outros militares republicanos e uns comerciantes republicanos para apresentar uma candidatura às eleições da Constituinte de 1911, contra o diretório do partido, que tinha um candidato próprio. O Filomeno da Câmara fica furioso. Demitiu imediatamente. Ele era comandante de Laquissá. Demitiu logo. E outro demitiu e mandou regressar à metrópole. Mas encontrei, imagina, no processo, no Arquivo Histórico Ultramarino do Carrazeda de Andrade, que era um homem muito interessante enquanto militar. Ele teve um papel fundamental em 1909 na consolidação da soberania portuguesa em Timor. Ele era um militar sério, de uma grande coragem também, mas ainda muito entrosado nos meios locais, indígenas, muito entrosado ali. E o Filomeno da Câmara passou-se com isso. Há um relatório sobre a situação em Timor, do Filomeno da Câmara, que eu tenho aqui. O Filomeno da Câmara diz coisas muito curiosas. Uma delas, reparem, ele diz isto. Ele diz que não é possível, a partir de agora, nos próximos tempos, haver uma nova revolta em Timor. A situação está controlada. Mas, se dermos liberdade ao timorense, a liberdade de voto em geral, o primeiro plebiscito votaria pela nossa expulsão. É claro no que diz. Não? Para o timorense, não há partidos radicais ou moderados, nuances socialistas ou o que se quiser. Para o timorense, o governo é o governo. Para ele, o governo é um só. E para ele, a questão é obedecer ou desobedecer ao governo, independentemente de quem gera o governo. Em relação ao capitão Carrazeda de Andrade, só a ler-vos aqui uma apreciação do Filomeno da Câmara, em que ele diz: como simples capitão de infantaria, esta apreciação já creio que é aproveitável. Mas fora disso, e especialmente depois que os acasos da sorte fizeram dele governador interino desta colónia, está completamente desorientado. É um insignificante pateta que dão a medida da sua desorganização mental, onde a qualidade de mulato
da vaidosa fúria de querer elevar tudo o que é de cor aos mais elevados ideais de civilização, de forma que resulte a igualdade no sentido gramatical do preto e do branco. O Carrasqueiro de Andrade era natural da ilha de Moçambique. E, uma coisa curiosa, no relatório que ele fez sobre o mês que esteve como governador, esse relatório tem uma anotação a lápis. Isto mostra bem o espírito da época e de algumas pessoas. Está escrito, este oficial é de cor preta. E parece que é natural de Angola. Não, ele era da ilha de Moçambique. Era da ilha de Moçambique. Portanto, enfim, isto é uma pequena curiosidade, mas penso que é bastante significativa. O Filomeno da Câmara, enfim, ele este golpe dos fifis. Portanto, ele é um homem do 28 de maio, um homem do 18 de abril de 25, é preso na fragata Dom Fernando, local habitual de detenção para o pessoal da Marinha, Forte de Elvas, depois participa no 28 de maio, mas ele quer mais. Ele quer mais. E este golpe é um daqueles golpes à portuguesa. Bem, já o Machado dos Santos fez a mesma coisa em 16 com aquela chamada tentativa de tomar. Então, este golpe, o que é que fizeram um diário do governo falso. E foram à imprensa nacional para imprimir aquele diário do governo, em que o governo era demitido, o governo do Carmona era demitido, e era nomeado um novo governo, em que o Filomeno da Câmara era nomeado presidente e ministro de todas as pastas. Claro que o diretor da imprensa nacional recusou-se a imprimir esse diário do governo. Ele foi preso, etc., foi enviado para Angola, depois acabou por ser governador de Angola, enfim, estas coisas. Enfim. Bem, estou quase a terminar. O Leoto do Rego, o Sr. Almirante Leiria Pinto, abordou naquele excelente artigo na revista da Armada. O Leoto do Rego começa justamente no tempo da monarquia, a atividade política dele. Ele pertenceu ao Partido Franquista, imagina, ao Partido Regenerador Liberal, e foi deputado do Partido Regenerador Liberal. Isto não quer dizer nada, vamos lá ver. As pessoas podem... Uma coisa que me irrita é aquelas pessoas que dizem eu penso assim até morrer. Isso é sinal de pouca inteligência, não é? De falta de maleabilidade. Quer dizer, uma pessoa que reflete sobre a sua posição, chega à conclusão que está errado e muda de posição, isto é prova de inteligência. Agora, não estou a falar daquelas mudanças por outros motivos, menos nobres, digamos assim. Ora, o Leoto do Rego não só foi ministro, como foi também governador colonial, não é? E é um homem que adere à República, foi governador de São Tomé, mas quando o 5 de outubro acontece, ele era governador de São Tomé. Aderiu à República, aderiu ao Partido Republicano e não há dúvida que teve depois uma atuação em defesa da República inquestionável, nomeadamente no derrube do governo do general Pimenta de Castro. O que causou algumas perplexidades. Um jornalista espanhol chamado Félix Lorenzo, que visitou Portugal depois da proclamação da República 3 vezes. E uma das vezes que ele vem a Portugal foi precisamente a seguir ao 14 de maio de 1915, a Revolução Republicana que derrubou Pimenta de Castro, na qual o Leoto do Rego teve um papel fundamental. E ele ficou perplexo. Ele escreve no livro: a República foi salva. Mas a pergunta que ele faz a si mesmo é: mas a República estava em perigo? E por quem? Pelo presidente Arriaga, um republicano histórico? Por Pimenta de Castro, outro republicano? Caiu um herói, Machado Santos, que era um dos principais apoiantes do Pimenta de Castro. Mas Leoto do Rego, que ele classifica como um moço arrogante com o peito cheio de medalhas, e depois diz: então a República foi salva de republicanos por um antigo monárquico, como era o Leoto do Rego, e o Norton de Matos. Atenção, Norton de Matos também, em 1910, ele era monárquico, não era republicano.
Portanto, vejam como estas coisas são. Ora bem, estou a chegar ao último, que é uma figura notabilíssima, de oficial médico da Armada, José António de Magalhães, natural de Moçambique. Quando ele morreu, em 1959, o Instituto de Medicina Tropical dedicou-lhe uma biografia, uma nota biográfica, onde dizia: desapareceu mais um dos professores do Instituto cujo nome anda de perto ligado à história da sua fundação e com os fulgurosos tempos das suas primeiras atividades. Nasceu em 1867, em Moçambique, estudou no Liceu Central de Lisboa, depois na Escola Médico-Cirúrgica, onde foi colega e amigo do Brito Camacho. Politicamente ele estará sempre ligado ao Brito Camacho. Fez uma tese considerada pelos especialistas como muito interessante, o pessimismo no ponto de vista da psicologia mórbida, contribuição para o estudo da neurastenia psíquica. Foi um setor em que ele sempre se interessou, da psiquiatria. Foi colega do Brito Camacho, o Brito Camacho fala dele, eu vou perder só 5 minutos, porque é um homem pouco conhecido, injustamente. O Brito Camacho, num dos seus livros, onde alinha algumas memórias, fala sobre o José de Magalhães do seguinte modo: era o de maior potencial de inteligência e possuía, ao entrar na escola com 17 anos, uma ilustração que dificilmente se adquire na frequência das aulas, notável em qualquer altura da vida. Para mais, o seu espírito era rigorosamente disciplinado, hábil para o labor científico e para a especulação filosófica, avesso às lamechices literárias, que são a gulodice dos rapazes à cata de um diploma. Todos os estudantes nesta altura faziam livros de poemas. Todos. Até mesmo aqueles que serão políticos depois e que escondem o terem publicado aqueles livros de versos amorosos na sua juventude. Era o janota do curso. Sempre enluvado e de cartola. Uma linda cartola que lhe valera ser preso por não querer tirar da cabeça a passagem de uma procissão. Era um republicano, desde os tempos de estudante. Depois, estudou na Universidade de Paris, no Instituto de Medicina Colonial em Paris, assistiu aos cursos de antropometria, métodos de laboratório aplicados à clínica, clínica de neurologia, clínica psiquiátrica, clínica de crianças anormais, sempre com os melhores médicos franceses. Foi oficial de marinha, ingressou em 1888, médico naval de primeira classe em 11 de outubro de 94, capitão-tenente em 1917, capitão de fragata em 18, capitão de mar e guerra em 22, reformado em 1937. Hospital da Marinha, onde dirigiu o Gabinete de Bacteriologia e Análises Clínicas, Junta de Saúde Naval, demonstrador da Escola de Medicina Tropical, onde também foi chefe de clínica da cadeira de Patologia. Esteve em Moçambique, Angola, São Tomé, Guiné, foi diretor de saúde da Divisão Naval do Índico. Tenho aqui a relação dos navios onde esteve embarcado, que não vou agora declinar. E fez parte da comissão encarregada de estudar a transformação do convento das Salésias em Hospital da Marinha. Até um homem, e isto também fez parte daquela comissão de reformulação e reorganização da Marinha depois da proclamação da República. A medicina tropical e a psiquiatria foram áreas de especialidade e de interesse. Vou passar por cima de outras coisas. Deu uma atenção particular à pedagogia em geral. Se consultarem aquele dicionário de pedagogos portugueses, de educadores portugueses, está lá como um destacado pedagogo e educador. Participou em congressos pedagógicos em Madrid, no Congresso de Filosofia, na secção de Psicologia de Paris, no Congresso de Medicina de Madrid de 1903, realizou conferências diversas, tem uma obra vasta que não vou aqui enumerar, sob o ponto de vista científico, colaborou em numerosas publicações de diversos tipos. Participou no 5 de outubro, no Hospital da Marinha, dando assistência aos feridos. Era aquilo que podemos chamar um republicano conservador, próximo do Brito Camacho, um republicano moderado, nunca alinhou com aqueles setores mais jacobinos,
Mas, curiosamente, logo a seguir à proclamação da República, vemo-lo como um dos fundadores da Sociedade Anti-Esclavagista Portuguesa. Ora, naquelas biografias que se publicaram do José de Magalhães, não há referências a um fator que é relevante. Ele foi dos principais militantes panafricanistas portugueses da época. Pertenceu à Junta de Defesa dos Direitos da África, foi o principal líder da Liga Africana, presidente honorário do Movimento Nacionalista Africano. Como dirigente da Liga Africana, foi uma peça fundamental. Estou a falar daquele movimento panafricanista que se desenvolve no princípio do século XX a nível internacional, mobilizando, nomeadamente, elementos norte-americanos, especialmente o Dubois, que é a figura, vamos lá ver, mais importante deste movimento panafricanista, que pretendia criar um movimento negro panafricanista a nível internacional. E o José de Magalhães é fundamental e é um elemento destacado desse movimento e o mais destacado português que faz parte desse movimento. Aqui o temos no terceiro Congresso Pan-Africano de Lisboa, 1923. Está assinalado com aquele círculo. E o Dubois é o que está daquele lado, que veio a Lisboa e participou neste congresso. Esta é a folha de inscrição dos participantes, onde vemos pessoas de São Tomé, Guiné, Cabo Verde, muitos de São Tomé, Moçambique, Angola, e lá está o José de Magalhães. Ele mantém contactos epistolares com o Dubois. Esta é uma revista deste movimento panafricanista americana, e este é um artigo do Dubois sobre Pan-Africa in Portugal, onde ele fala do José de Magalhães e diz que ele é, de facto, uma figura de primeiro plano. Participou no Congresso Pan-Africano de Bruxelas, 1921. E foi deputado em 1918, no tempo do Sidónio. O José de Magalhães é eleito deputado pelo Partido Unionista, do Brito Camacho. E nessa mesma altura, o José Monteiro de Castro é eleito deputado pelo Partido Socialista. O José Monteiro de Castro era de São Tomé. Enfim, a história é outra do José de Castro. Ele morreu nos anos 60, na miséria, no Barreiro. Mas é um homem muito, muito interessante também, com uma atividade no Parlamento e fora do Parlamento, como jornalista, e era mais avançado politicamente que o José de Magalhães. O José Monteiro de Castro funda o Partido Nacional Africano, que atacou duramente o José de Magalhães, acusando-o de ser moderado, etc. Depois eles acabaram por se reconciliar no princípio dos anos 20. E já agora meti também uma fotografia de um homem também notável de Cabo Verde, o general Viriato Gomes da Fonseca. Notabilíssimo este homem, com uma carreira militar. Ele morre nos anos 30. É uma figura do exército notável, pouco conhecida. E a última ação dele, já reformado, foi insurgir-se contra a extinção, pelo Estado Novo, do Liceu de Cabo Verde. E a paga que lhe deram foi, depois da independência, tirarem o nome dele de uma rua, no Mindelo, pensando talvez que ele tinha sido um colonialista terrível, quando ele era um cabo-verdiano e que fez tudo por Cabo Verde. O sonho dele era ser governador de Cabo Verde. Durante a República, oferecer-lhe o governo-geral de Angola, e ele não quis. Ele queria ir a Cabo Verde, mas nunca lhe o deram. É uma figura notável. São duas pequenas curiosidades. Portanto, vou terminar com uma pequena nota de uma entrevista do José de Castro, para vermos como é que ele pensava. 1921, como sabe, sem embargo das minhas afinidades com o Partido Liberal Republicano, partido que vinha da União Republicana e do Partido Revolucionista, não estou afiliado em partido político. Porquê? Porque não consigo encaixar os meus pontos de vista em nenhum dos partidos existentes. Para uns, sou revolucionário demais. Para outros, sou reacionário.
O meu ideal de organização político-social confina com o socialismo ou o sindicalismo. Mas o que estes pretendem obter de um momento para o outro e por processos tumultuários, pelo motim e pela bomba, estou eu convencido de que não se pode conseguir senão gradualmente e por métodos, quando possível, científicos. E como os processos conservadores, à inglesa, embora empíricos, são ainda os que mais se aproximam dos métodos científicos, daí resulta que eu sou avançado nos ideais e conservador nos processos. É uma figura muito interessante. Muito obrigado pela vossa paciência.